A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Aqui quem vos fala é o pastor Fernando Alberto e você está em meu canal no YouTube, Pastor Fernando Alberto. Graças a Deus por esta grande oportunidade. Estamos em uma série de estudo bíblico do Evangelho de Mateus. Estudamos o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tivemos uma introdução. Estudamos o capítulo 9, a parte A, primeira parte. E hoje nós iremos concluir o capítulo 9 do Evangelho de Mateus. E eu quero lhe convidar a vir comigo nesta jornada. Aqui acima eu vou deixar o link para que você tenha acesso a esta série maravilhosa do Evangelho de Mateus. Nós paramos no capítulo 9, do versículo 14 ao versículo 17, onde Jesus fala sobre o jejum. E agora nós iremos dar continuidade a partir do versículo 18 ao versículo 38. Eu quero lhe convidar a se inscrever nesse canal, a compartilhar, a ativar o sininho da notificação. Não esqueça, juntos somos mais fortes. Mateus capítulo 9, versículo de número 18, onde fala da cura da filha de Lázaro, de Jairo, a ressurreição da filha de Jairo, onde fala da cura da mulher que tinha um fluxo de sangue, a cura dos cegos, a seara e os ceifeiros. Nós iremos estar estudando esses três tópicos do capítulo 9. Primeiro tópico do capítulo 9, concluindo este capítulo, é o versículo 18 ao 27, onde Jesus ele recebe um homem por nome Jairo. Capítulo 18, ou melhor, capítulo 9 de Mateus, versículo de número 18 ao 26, diz assim: dizendo-lhes ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a mão ou a tua mão, e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu-o, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando na casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E logo que o povo foi posto para fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país, ou por todo aquele território, ou por toda aquela região. Louvado seja Deus. Jesus, ele tinha curado. Jesus, a sua notícia se espalhava dos milagres que ele fizera, dos ensinos que Jesus ele dava. E ali estava um homem por nome Jairo, que a sua filha única de 12 anos estava enferma, estava acamada.
E a Bíblia vai nos mostrar que Jairo, ele vai até Jesus, versículo 18, dizendo-lhes ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E a Bíblia diz que Jesus, ele seguiu Jairo até a casa de Jairo com seus discípulos. E no caminho, versículo 20, e eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás de Jesus, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Observe que na trajetória de Jairo, enquanto Jesus ele ia em direção à casa de Jairo, apareceu-lhe uma mulher. Chegou uma mulher por trás de Jesus e o tocou. Jesus, ele quer dar umas lições para Jairo e umas lições para mim e para você. A palavra Jairo no hebraico é iluminado, ou aquele que Deus desperta. Aquele que Deus desperta. O que Deus fez na vida de Jairo foi um despertamento, para que Jairo viesse entender alguns princípios do reino de Deus. Jesus ensina a Jairo, primeiro, que tudo é no tempo. Tudo é no tempo certo. Não é quando Jairo queria. Não é quando eu quero. Não é quando você quer. Observe no versículo 18 de Mateus 9, que Jairo diz a Jesus: a minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Olha o que Jairo diz para Jesus. Jairo recebe a notícia de que a sua filha morre, e ele diz: Jesus, a minha filha faleceu agora mesmo, mas vem. Vem quando? Vem agora mesmo? Jairo disse a Jesus: vem agora mesmo. É Jairo dando uma ordem em Jesus. É Jairo ensinando a Jesus como deve fazer. É Jairo querendo instruir Jesus. Olha que coisa. Olha que coisa. Imagina Jairo querer ensinar a Jesus qual o tempo certo de chegar. Imagina Jairo querer ensinar a Jesus como ele deve fazer. Observe que na nossa vida também é assim. Quantas vezes eu e você queremos ensinar Deus a trabalhar nas nossas vidas? Quantas vezes nós queremos instruir Deus, dizer a Deus como deve fazer, como não deve fazer, como é, como não é, como se Deus estivesse submisso a nós. E não é assim. Jairo, ele inverte a hierarquia. Jairo, ele confunde as coisas. Jairo diz para Jesus: vem agora mesmo. Eclesiastes capítulo 3 está escrito: tudo tem o seu tempo determinado. Tudo é no tempo de Deus. Este é o primeiro ensino
que Jesus Cristo dá a Jairo. Tudo é no tempo. E a Bíblia vai nos mostrar, e vai dizer que, versículo 19, Jesus, levantando-se, seguiu Jairo. Imagina Jairo se achando o dono de Jesus. Imagina. Agora, imagina Jesus pensando: vou dar uma lição a Jairo. Vou mostrar a ele como é que se pede e como é uma verdadeira adoração. Vou mostrar a Jairo o que é humildade. Vou mostrar a Jairo como é que deve se aproximar de mim. E a Bíblia diz que eles foram andando, que eles foram caminhando. E a palavra de Deus, ela vai nos mostrar que no meio do caminho, quem aparece? Uma mulher com fluxo de sangue. E aquela mulher, ela vai até Jesus. E Jesus está ensinando a Jairo. Quem era Jairo? Jairo, ele era um príncipe da sinagoga. Jairo, ele era um dirigente de uma sinagoga. Jairo, ele era um governador da sinagoga. Jairo, ele era um chefe da sinagoga. Jairo, ele dirigia um grupo. A sinagoga era dirigida por um grupo de anciãos. E Jairo era um desses líderes da sinagoga. Jairo era muito influente perante a sociedade. Jairo era um homem muito instruído perante a sociedade. Jairo era um homem muito culto perante a sociedade. Jairo era um homem muito conhecido perante a sociedade. Jairo era um homem muito estimado perante a sociedade. Jairo era um homem de uma posição privilegiada perante a sociedade. E Jairo, por conta da sua posição, por conta de suas credenciais, ele se achava no direito de instruir Jesus. E a Bíblia vai nos mostrar que Jairo, ele chega até Jesus, e versículo de número 18, Mateus 9:18, dizendo-lhes ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou. A adoração de Jairo não é uma adoração no sentido de adorar a Deus. A adoração que Jairo dá é essa palavra adorar, no grego é proskuneo, que significa um reconhecimento, uma homenagem, um respeito. Jairo, ele vê Jesus como alguém que teoricamente é superior a ele, alguém que teoricamente é superior a Jairo. E a palavra de Deus, ela vai nos mostrar que Jairo, ele precisava se humilhar mais, que Jairo, ele precisava se quebrantar mais. Quem é Jairo? Quem era Jesus? Jesus, o Filho de Deus. Jesus, o Messias. Jesus, o Salvador. Jesus, o Rei de Israel, Rei dos Reis. Jesus, muito mais poderoso do que Jairo. Jesus, muito mais influente do que Jairo. Jesus, com credenciais superiores às de Jairo.
Mas Jairo, ele apenas apresenta uma adoração, apenas um respeito a Jesus. E Jesus queria mais. Eu não sei como está sendo a sua adoração, mas Deus está usando esta palavra e está falando através desta palavra para mim e para você e dizendo: eu quero mais de você. Eu quero mais de você. Eu não quero só isso. O que temos dado a Deus é muito pouco. O que você tem dado a Deus? O que eu tenho dado a Deus? O que nós temos dado a Deus? É pouco. É muito pouco. Deus quer mais de mim e de você. Deus, Ele quer mais. Mais oração, mais humildade, mais obediência, mais consagração, mais dedicação, mais envolvimento na obra, mais leitura, mais estudo, mais esforço. Deus quer mais de mim e de você. Jesus, ele usa aquela mulher para mostrar a Jairo o que é a verdadeira adoração. A mulher do fluxo de sangue. Observe que Jesus, ele não disse a Jairo o que disse a mulher. A Jairo, Jesus disse: não temas, crê somente. Lucas 8,50. A mulher, Jesus disse: a tua fé te salvou. O tratamento não foi igual. Jesus, ele não tratou Jairo da mesma forma que tratou a mulher. Não. Capítulo 9 de Mateus, versículo 22. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Jesus não disse isto a Jairo. Capítulo 8 de Lucas, que é a mesma passagem. Em Lucas capítulo 8, observe que Jesus, olha o que Jesus disse a Jairo. E Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente, e ela será salva. Foram tratamentos totalmente diferentes, porque tiveram atitudes diferentes. Amém? Que esta palavra me ensine e te ensine. Que a nossa adoração, que a nossa aproximação a Deus não seja como a de Jairo, mas que seja como a da mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue que vinha sofrendo há 12 anos com uma hemorragia. A mulher do fluxo de sangue que vinha padecendo. A mulher do fluxo de sangue que já vinha sofrendo há 12 anos. Aquela mulher que foi vítima de várias decepções, de inúmeras decepções. Palavra de Deus, ela vai nos dizer, capítulo 9, versículo 20 de Mateus: e eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás de Jesus, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. A Bíblia vai dizer em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 22, que esta mulher, ela vinha sofrendo há 12 anos, e ela vinha gastando tudo o que tinha com os médicos. Observe que ela
a mulher do fluxo de sangue, ela tinha sofrido várias decepções. A cada médico que ela ia, na esperança de ser curada, na esperança de ser restabelecida a sua saúde, ela era decepcionada. Tomava remédio, nada. Tomava remédio, nada. Fazia consulta, nada. Marcava consulta, nada. Isto chama-se decepção. Aquela mulher vinha em uma vida com 12 anos de decepção. 12 anos de uma esperança que não foi alimentada e não foi realizada. Aquela mulher há 12 anos que ela vinha lutando pela saúde, para restaurar a sua saúde. Aquela mulher, ela vinha sofrendo há 12 anos em busca de uma saúde, em busca da restauração da sua saúde. Qual o resultado? Decepção. Qual o resultado? Sofrimento em cima de sofrimento. Decepção em cima de decepção. E ela gastou tudo o que tinha. Não tinha mais nada. Tinha zerado. Tinha acabado seus recursos. Não tinha mais nada. Mas a palavra de Deus, ela vai nos mostrar que o nosso Deus é o Deus que chega na hora certa. Que o nosso Deus, ele chega quando nós olhamos para nós, para a situação e falamos: não tem jeito. Eu já tentei, eu já lutei, eu já pelejei, eu já bati, não tenho mais forças, não tenho mais condições, vou parar, vou desistir, acabou, para mim acabou. Quantas pessoas falam isso? Quantos homens falam isso? Quantas mulheres falam isso? Talvez você já tenha dito isto também, que já tentou, que já lutou, que já pelejou e nada aconteceu. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aquela mulher, ela viu em Jesus a oportunidade. O que fazer em meio a tantas decepções da vida? Eu quero lhe perguntar, quais as suas decepções? Quais foram as desilusões da sua vida? Quais as áreas da sua vida que é só decepções? Quais as áreas da sua vida que são desilusões? Que você já lutou, que você já pelejou, que você já tentou, bateu, lutou, tentou, procurou e nada aconteceu. Quais as áreas? Assim estava aquela mulher em uma vida de 12 anos de decepção. O que fazer em meio a tantas decepções da vida? Aprendendo com a mulher do fluxo de sangue. Vamos aprender com ela? Primeiro, a situação da mulher, o fluxo de sangue. Pelo que está escrito em Levítico 12, uma mulher com fluxo de sangue, ela deveria ficar afastada da sociedade. Ela não poderia ter contato com a sociedade. Uma mulher acometida de um fluxo, de uma hemorragia sanguínea, ela deveria ficar isolada. Ela não poderia estar no meio da sociedade. Ela não poderia estar no meio do povo, ter contato com o povo, porque ela era imunda. E a imundícia dela, o fluxo dela, a impedia de fazer parte da sociedade. A situação da mulher era uma situação de isolamento. Era uma mulher que vivia isolada. Era uma mulher que vivia no isolamento, só, na solidão.
E a palavra de Deus, ela vai nos mostrar que aquela mulher, em meio à dor, em meio à decepção, em meio à fraqueza, em meio à debilidade, em meio à sua fragilidade, ela tirou força de onde não tinha e foi até Jesus. Fluxo. O que é um fluxo? Designação do que se movimenta de modo contínuo. Um fluxo é uma movimentação daquilo daquilo que em seu curso de forma contínua. Um fluxo é uma movimentação daquilo que tem seu curso de forma contínua. Um fluxo é uma sucessão de situações, de acontecimentos, de ideias, de ações e de fatos. Um fluxo é um acontecimento em cima do outro. Um fluxo é uma sucessão de coisas ruins em nossas vidas. Você lembra de Jó? O fluxo de acontecimentos ruins na vida de Jó. Capítulo 1, versículo 13 ao 19. Foram notícias ruins em cima de notícias ruins. Morte dos filhos, morte dos bens, os recursos, acabando tudo, destruindo tudo, uma destruição em cima da outra. Jó capítulo 1, versículo 13 ao 19 diz assim: abra sua Bíblia comigo, no livro de Jó, capítulo de número 13 em diante. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. E eis que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a notícia. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E eu só escapei para te trazer a notícia. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova, ou a notícia. Olha o fluxo de acontecimentos ruins na vida de Jó. Olha a situação ruim na vida de Jó. O fluxo da mulher de sangue, da mulher, era de sangue, ou seja, era de dentro para fora. Já o fluxo de Jó foi de fora para dentro. E o seu? Qual o seu fluxo? Como o da mulher? Como o de Jó? Ou os dois? O fluxo, as coisas ruins que vem acontecendo com você, é de dentro para fora ou é de fora para dentro? Não importa. Não importa o que esteja acontecendo. Não importa qual é o fluxo.
Ou de onde ele vem? Se de dentro de você para fora de você, ou de fora de você para dentro de você. Não importa. Se é na mente, se é sentimental, se é emocional, se é espiritual, ou se é material, ou se é os dois. Não importa. O que importa é a sua atitude. O que importa é como você vai lidar com esta situação. A mulher, mesmo em meio a tantas decepções e a tantas tentativas, ela vai até Jesus. Mesmo em meio a tantas tentativas, mesmo em meio a uma decepção de 12 anos, 12 anos tentando, 12 anos sendo decepcionada, mesmo em meio a tanto disse, esta mulher, ela enxerga em Jesus a oportunidade de ouro. Ela enxerga em Jesus a oportunidade que ela nunca teve na vida dela. E ela disse: se eu tocar neste homem, eu vou ficar curada. Ele não vai me decepcionar. Não ficarei frustrada. Não ficarei decepcionada. Se eu tocar nele, eu ficarei sã. Eu ficarei curada. Mas não era só tocar. Não. Ela tinha que romper a multidão. Ela tinha que ser mais forte do que a multidão. E para isso ela usou um poder que o dinheiro não pode comprar. Que os recursos humanos, físicos, naturais não podem comprar. Que poder foi este? A fé. Ela usou a fé em Deus. Ela usou a fé sobrenatural. A fé que rompe barreiras. A fé que rompe multidões. O poder da fé. E é este convite que eu faço a você. Eu não sei há quantos anos você vem passando por decepções. Eu não sei quais as decepções, frustrações que você tem passado na sua vida. Mas eu quero lhe chamar a atenção para que você abra os seus olhos espirituais e para que você veja a grandiosa oportunidade que Deus está dando a você, está dando a mim, de o servir, de fazer a vontade dEle, de adorar a Ele, de obedecer a Ele. Então, largue tudo, vença a multidão do medo, a multidão da dúvida, a multidão da incredulidade, a multidão da dificuldade, e vá, e seja fiel nas pequenas oportunidades, e Deus te colocará nas grandes. Glória a Deus por isto. Louvado e santo é o nome de Jesus. Que nós venhamos aprender com Jesus, com a mulher do fluxo de sangue e com Jairo. Com Jairo, nós aprendemos a não dar qualquer adoração ao nosso Deus. Com Jairo, nós aprendemos a não nos aproximar de Deus confiado em nossos títulos, credenciais, posição social, conhecimento. Não, mas com um coração quebrantado, humildade. Com a mulher do fluxo de sangue, nós aprendemos a vencer, a superar todas as decepções.
e nos aproximar de Deus com fé verdadeira. E com Jesus nós aprendemos a separar o humilde do arrogante. Com Jesus nós aprendemos a não fazer aquilo que as pessoas querem que nós façamos. Com Jesus nós aprendemos que somos servos e servas de Deus e não das pessoas. Glória a Deus por isto. Aprendemos a ser fiel no pouco e Deus nos colocará sobre o muito. Capítulo 27 de Mateus, capítulo 9. Mateus 9, do 27 ao 34. Está falando da cura de 2 cegos. Jesus, ele cura, ele é usado por Deus para curar 2 cegos. E quando Jesus efetua esta cura, Jesus dá a eles uma advertência. Mateus capítulo 9, versículo 30. E os olhos se lhe abriram. E Jesus ameaçou-os, advertiu-os, avisou-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Ou seja, Jesus disse a eles: não contem para ninguém o que eu fiz. Não contem para ninguém que vocês foram curados por mim. Não contem para ninguém que vocês foram milagrosamente restaurados por mim. Não contem para ninguém. A advertência de Jesus: não diga a ninguém que eu curei vocês. Por que Jesus disse isto? Porque era o início do ministério de Jesus. Jesus, ele estava no começo do seu ministério. Jesus, ele estava no início do ministério. E se as pessoas soubessem, elas queriam que Jesus fosse rei delas, pelo que ele tinha, e não pelo que ele era. Jesus estava se prevenindo e prevenindo as pessoas. Por isso ele disse assim: não digam a ninguém. Por quê? Porque era o início do ministério de Jesus. E as pessoas iriam segui-lo pelo que ele fazia, pelo que ele tinha, não pelo que ele era. Como no exemplo de João, capítulo 6, versículo 14 ao 15, abra sua Bíblia. No Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo 14 e o versículo 15. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. O que aconteceu? Jesus fez um milagre. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 1, a multiplicação dos pães e dos peixes. Quando Jesus faz o milagre, mais de 5.000 pessoas são alimentadas. Todo mundo come, fica saciado. Sobrou 12 cestos cheios. Após o milagre, Jesus vai para o outro lado do rio. E o povo fica ali. Quando acabou tudo, eles viram que não tinham mais nada, perceberam que Jesus tinha ido embora. E eles foram atrás de Jesus, não pelo que Jesus era, mas pelo milagre que Jesus tinha feito.
Não pelo que Jesus ele realmente era, mas pelo que ele tinha feito na vida deles, pela multiplicação dos pães e dos peixes. Eles queriam seguir Jesus interessados no que Jesus tinha, não no que Jesus era. Muitos não queriam Jesus pelo que ele era, mas pelo que ele tinha para dar. Capítulo 4 do Evangelho de Mateus, de João capítulo 4, versículo 46 ao versículo 54, diz assim: segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo estes que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à beira da morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse, e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos, e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor. E disseram-lhe: ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judeia para a Galileia. Observe o que Jesus disse: se não ver milagre, não crê. Ou seja, esse povo vem a mim pelos milagres que eu faço. Se não ver sinais e não ver milagre, não crê. Muitos não queriam Jesus pelo que ele era, mas pelo que ele tinha para dar. Infelizmente, este é o reflexo da sociedade. Não só no tempo de Jesus, mas hoje também é assim. E não foi só com Jesus. Comigo e com você também é assim. Existe um grupo de pessoas, existem muitas pessoas que se aproximam de nós, não pelo que somos, mas pelo que temos. Vivemos em uma sociedade onde, para a maioria, o ter vale mais do que o ser. Onde o valor das pessoas é medido pelo que elas têm e não pelo que elas são. As pessoas na sociedade atual, como na de Jesus, para muitos, no reino do mundo, no mundo, na sociedade mundana, o que vale é o ter. No reino mundial, o valor do ser humano não está no que ele é, mas está no que ele tem. O ter é muito mais valioso do que o ser. Infelizmente, é assim que funciona.
Para a maioria das pessoas, o ter vale mais do que o ser, onde o valor das pessoas é medido pelo que elas têm, ou pelo que elas têm, e não pelo que elas são. Jesus, ele veio nos ensinar que no reino de Deus não é assim. Capítulo 3, versículo 16 de João. Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou Jesus ao mundo para me ensinar, para te ensinar, que no reino de Deus as coisas não são mais valiosas do que as pessoas. Jesus, ele foi enviado por Deus para me ensinar e para te ensinar que o ter não vale mais do que o ser. No reino de Deus é diferente. Jesus veio nos ensinar que no reino de Deus as coisas não funcionam assim. Não são assim. No reino de Deus, o valor não é medido pelo que a pessoa tem fora dela. O valor da pessoa não é na posse dos bens que ela tem. Não. Como é no reino de Deus? No reino de Deus, o seu valor não é medido pelo que você tem fora de você. No reino de Deus, o seu valor não é medido pelo quanto você tem. Não. Não é pela sua conta bancária. Não é pelo seu status social. O seu valor não é medido pela sua cultura. O seu valor não é medido pelo seu guarda-roupa, pela qualidade da sua casa. No reino de Deus, não é assim. O seu valor é medido não pelo que você tem fora de você, mas pelo que você tem dentro de você. Glória a Deus por isto. O que você tem dentro é mais precioso do que o que você tem fora. No reino de Deus, o valor de uma pessoa não é medido por aquilo que o dinheiro pode comprar, mas é medido por aquilo que o dinheiro não pode comprar, por aquilo que não tem valor. É tão caro, mas tão caro, que não há dinheiro no mundo que possa pagar. Para Deus, no reino de Deus, o valor das pessoas não é medido por aquilo que o dinheiro pode comprar, mas por aquilo que o dinheiro não pode comprar. Por aquilo que tem dentro de você, pelas suas qualidades como ser humano, pelo seu valor como indivíduo, como uma pessoa, como um ser humano aqui nesta terra. Lucas capítulo 18. Se você tem Bíblia na mão, abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 18, versículo 9 ao 14, a parábola do fariseu e o publicano. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens,
roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Glória a Deus. Glória a Deus. O que é que Jesus está ensinando? Que o valor de uma pessoa não é medida pelo que ela tem fora dela, mas pelo que ela tem dentro do coração dela. Ainda em Lucas, capítulo de número 18, a partir do versículo 15 ao 17, Jesus vai usar uma criança para nos ensinar que o ser vale mais do que o ter. Aleluia. E em seguida Jesus vai terminar o assunto ter versus ser com o jovem rico, que tinha muito, que era muito rico, rico por fora, rico de bens materiais, rico de dinheiro, mas faltava algo nele. E Jesus lhe disse: ainda te falta uma coisa. Aleluia. A partir do versículo 18. Lucas 18 em diante. Jesus disse àquele jovem rico: ainda te falta uma coisa. Que coisa? Abra a mão do ter para ser. Abra a mão do ter para ser. Para ser um seguidor de Cristo, abra a mão do ter. Abra a mão de tudo isto para ser. E Jesus vai terminar o capítulo 9 de Mateus com essas palavras, do versículo 35 ao 38. Ele vai dizer assim, Mateus, concluindo o capítulo 9, versículo 35 em diante: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando a todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a multidão vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua obra. Este ensino de Jesus precisa ser passado adiante. A vida no reino de Deus, o valor das pessoas no reino de Deus, o seu valor no reino de Deus, não é no mundo, não é na visão do mundo, não é no governo do mundo, não. É no reino de Deus.
é no governo de Deus. O seu valor, o valor que você tem, não é medido pelo que você tem fora de você, mas pelo que você tem dentro de você. Em Mateus capítulo 23, versículo de número 11 e o 12, Jesus disse assim: o maior dentre vós será o vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Em Lucas capítulo 14, 7 ao 14, o ter não pode nos impressionar, mas o ser. Lucas capítulo 14, Evangelho de Lucas, capítulo de número 14, versículo de número 7 ao versículo 14, diz assim, Lucas 14, 7 ao 14. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga: dá lugar a este, e então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, assenta-te mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo na mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E dizia também aos que o tinham convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm como te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Olha que coisa linda! É Jesus em Lucas, capítulo 14, 7 ao 14, é Jesus nos ensinando que o ter não pode nos impressionar mais do que o ser. É aí onde está o valor do ser humano, não no ter, mas no ser. Os versículos 13 e 14, isto fala dos valores. Não por ser pobre, aleijado, manco ou cego no sentido físico e material, mas no sentido espiritual, ético, moral, humano. Ser pobre, aleijado, manco e cego, não fisicamente, não materialmente, mas de orgulho, brutalidade, falsidade, arrogância, mentira. Nós precisamos ser pobres, sim, pobres no sentido de ignorância, de brutalidade, de falsidade, de orgulho, de soberba, de engano, de mentira. Precisamos ser pobres de tudo isto, e quanto mais pobre formos, melhor. Em Apocalipse 12, ou melhor, em Apocalipse 13 e o 11, está escrito: e a besta que veio do mar. Apocalipse capítulo de número 13, abra sua Bíblia, versículo de número 11. E vi subir da terra outra besta,
e tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, e falava como dragão. Ó, chifres de cordeiro, mas falava como dragão. Cordeiro indica mansidão. Cordeiro indica humildade, manso, bom, aparentemente bom, aparentemente manso, aparentemente humilde, mas por dentro, no interior, orgulho, soberba, exaltação, ruindade. Deus não quer isso de nós. Deus quer que sejamos cordeiros por dentro e cordeiro por fora. Humildade, mansidão, humanidade, ética moral, espiritual. Glória a Deus por isso. Que nós venhamos propagar as regras no reino de Deus, como Jesus veio nos ensinar, não só a Jairo, a mulher do fluxo de sangue, mas a nós também. Amém? A nós também. Que venhamos aprender com Jairo que a humildade não é uma coisinha simples, que não devemos dar qualquer coisa, que não devemos mandar em Deus, mas ter humildade para saber pedir e nos apresentar a Ele. Aprender com a mulher do fluxo do sangue, a não desistir, mesmo em meio às decepções e frustrações, mas não desistir nunca. Saber que Deus tem o tempo certo para nos restaurar. Amém? Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.